Muito bem-vinda, Moema. A Moema Miranda, ela também é assessora do Sínodo, também do Intrajup, né, do Serviço de Justiça, Paz e Ecologia da Família Franciscana, e vai, então, nos discorrer um pouco sobre o Sínodo da Amazônia, por uma meia hora. Depois nós fazemos também aí algumas perguntas, complementações. Então, boa noite, bem-vindos a todos. Boa noite, pessoal, muito bem-vindos. Obrigada pelo convite, Marcelo, obrigado aos capuchinhos por essa iniciativa de diálogo, que começou já com Chico Whittaker, né? Então, agradeço muito também por esse convite, agradeço também a quem está aqui hoje, uma sexta-feira à noite, para conversar sobre a Amazônia, sobre o Sínodo, e quem não está, mas que depois vai poder se conectar com esse tema, né? A gente tem dito que a questão da Amazônia hoje é talvez uma das questões mais importantes, mais vitais para nós brasileiros. E é dramático que ela tenha aparecido tão pouco, tenha sido tão pouco visibilizada nas nossas últimas eleições presidenciais, né? Um momento em que a gente teve com tanto debate, tanta discussão sobre coisas às vezes pouco importantes, e o tema da Amazônia ficou invisibilizado. Tanto que a gente até pode perguntar se não foi intencional, se justamente a cortina de fumaça sobre temas aparentemente sem relevância não tem a ver com a necessidade de ocultar a atenção sobre os temas principais. E isso é parte do que eu vou conversar com vocês, e por isso o título que eu estou propondo para vocês, para a nossa reflexão, é o Sínodo para a Amazônia, Igreja com Rosto Amazônico, que é a proposta do Papa Francisco. Obrigada. Thank you. Desafios em tempos apocalípticos. E por que tempos apocalípticos, né? A gente está vivendo tempos que são tempos muito difíceis e muito desafiantes. O apocalipse é o fim dos tempos. Mas antes do fim dos tempos, vem o tempo que é o tempo do fim. O tempo do fim de muitas coisas. E a gente está justamente no meio desse tempo, e é nesse meio de tempo que o Papa Francisco nos chama, nos convida para um sínodo da Amazônia. Entre as muitas coisas que estão chegando ao fim nesse tempo que a gente está vivendo também a morte Bom, o sínodo para a Amazônia tem essa iconografia, tem essa chamada, né? A busca de novos caminhos para a igreja e para uma igreja com rosto amazônico, para uma igreja baseada na ecologia integral. Já por aqui, eu tinha começado por um lugar, mas agora eu vou por outro, já por aqui a gente vê a conexão entre o Sínodo da Amazônia e a encíclica Laudato Si. Todos nós que tínhamos lido a encíclica Laudato Si nos lembramos que o tema central da encíclica é a ecologia integral. Então, o Sínodo para a Amazônia, de alguma forma, e vocês vão ver ao longo da nossa apresentação, um aprofundamento, como que um reforço do chamado para uma ecologia integral. É quase uma experimentação que o Papa está fazendo. É possível ter uma ecologia integral? É possível a gente avançar para uma relação em que humanos e não humanos vivamos nessa casa comum de uma forma harmoniosa, integrada, como crianças num espaço importante? E justamente o Papa nos chama para isso, nisso que a gente falou, que é o tempo de muitos fins. Entre os muitos fins está a morte da verdade. Tem um livro, vocês quando veem o PowerPoint não me veem, né, Marcelo? Ou me veem também? Temos também, Moema, pequeno, mas eu posso abrir. Não, tá bom. Eu queria mostrar para vocês esse livro, que é um livro que está disponível nas livrarias comuns. Eu vi, inclusive, no aeroporto. Chama A Morte da Verdade, Notas sobre a Mentira na Era Trump. É um livro de uma jornalista e ela, falando sobre os Estados Unidos, parece que está falando sobre o Brasil. Então, a gente está vivendo
essa vinculação, né, sobre uma produção intencional da ignorância. Na década passada, uma historiadora americana chamada Naomi Oreskes escreveu um livro, Os Mercadores da Dúvida, mostrando como nos Estados Unidos havia uma intencionalidade de produção da desinformação. Ela chamava agnontologia, esse nome que está aí no título desse slide que eu estou mostrando para vocês. Ela mostrou como as empresas ligadas aos combustíveis fósseis estavam intencionalmente produzindo uma espécie de cortina de fumaça, uma desinformação, uma deslegitimação das informações científicas para deixar a discussão sobre aquecimento global totalmente fora da cena. E eles usavam a estratégia de tabaco porque a estratégia do tabaco foi uma estratégia que as indústrias do fumo usaram durante a década de 50, quando começou a ficar evidente que o fumo causava câncer. Durante mais de 50 anos, elas conseguiram impedir que leis de proteção fossem tomadas, justamente dizendo, não, mas a gente não tem certeza, a gente não tem certeza, a gente não tem certeza, e eles pagavam laboratórios para fazer pesquisas contraditórias, né? A gente está vivendo isso numa escala mundial atualmente, e o uso do Facebook nas informações dos Estados Unidos, agora isso já está super comprovado, e também no caso do Brasil, é uma questão super importante. Então, a gente está vivendo um tempo de uma produção intencional de desinformação, uma confusão muito grande. O Papa Francisco, ela cita nesse livro, fala, não existe desinformação inofensiva. Acreditar na falsidade pode ter consequências calamitosas. Foi uma fala dele na mensagem do Dia Internacional das Comunicações que essa jornalista usa. Por quê? Porque, na verdade, essa produção de desinformação tem a intenção da gente não enxergar. Aí a gente pergunta, mas o que eles querem que a gente não veja quando a gente está gastando um tempão enorme falando sobre... como era o nome? Kit gay. Quando a gente está gastando um tempo enorme falando sobre casamento ou não casamento, sobre linguagem de gênero. E aí, no dia 8 de outubro, no mesmo dia que a gente teve o resultado dos primeiros turnos da eleição, foi lançado o 5º relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, a sigla é em inglês. E o que é o IPCC? O IPCC é um órgão ligado às Nações Unidas, integrada por centenas de especialistas de diversos países, climatologistas, físicos, químicos, e também integrados por representantes governamentais que, desde 1990, elaboram informes oficiais sobre a questão do clima, mas também sobre a questão da devastação ambiental, sobre a morte, a perda de biodiversidade, e em tudo isso a Amazônia tem um papel central. Em todas essas coisas a Amazônia tem um papel central. Quem de nós escutou falar sobre o painel do IPCC? Poucos. Também nos Estados Unidos, poucos ouviram falar sobre isso. Mas algumas conclusões importantes desse painel que retomam os estudos feitos. É a influência humana inquestionável nas mudanças climáticas pela produção de gases de efeito estufa. Desde 1950, há provas de que a gente tem um aquecimento global, que não é só uma mudança climática como outras que existiram antes. Mas talvez um ponto 3, extremamente importante para todos nós, é que as mudanças climáticas, elas agravam os riscos de vida no planeta, mas elas são distribuídas de forma desigual no planeta. Os riscos não são os mesmos. Então, a gente vai ver, a partir de agora, mais tufões, mais terremotos, e quanto mais desmatamento a gente tiver, mais tudo isso vai acontecer. Agora, as consequências não afetam a população da mesma maneira. Durante algum tempo, a gente disse, não, as questões ambientais, elas são questões universais, porque ricos e pobres são afetados. Marcelo, que morava em Teresópolis, quando teve uma grande enchente lá em Teresópolis,
causada por questões de uma chuva imensa, sabe que os ricos rapidamente reconstruíram suas casas e os pobres estão até hoje com aluguel social, com discussão com a prefeitura se ficam ou se não ficam. A mesma coisa em Mariana. A gente viu esse mês, dia 5 de novembro, anos do desastre de Mariana e as pessoas ainda não receberam as suas recompensas, né? Então, esse painel e esse relatório vão mostrando como mesmo que a gente aqueça só 1,5%, agora já tem várias coisas que a gente não sabe como vão resultar em termos dessa distribuição desigual de catástrofes que vai se seguir com o aquecimento global. Segundo o presidente de um dos grupos do trabalho do IPCC, cada pouquinho que a gente aquece gera mudanças tão irreversíveis e tão profundas que a gente não tem como saber. E nesse mesmo dia, no dia 8 de outubro, saiu no jornal inglês The Guardian, e por isso eu estou falando sobre todas essas coisas de mudanças climáticas quando a gente está falando sobre a Amazônia, na matéria do jornal que falava sobre isso, dizia essa informação aí, vou traduzir do inglês. Os políticos, os governadores, os governantes, comissionaram esse informe na cúpula de Paris sobre o aquecimento global. Mas desde 2016, o gap, quer dizer, a distância, o abismo entre os cientistas e os governantes aumentou. O Donald Trump prometeu que ia sair do Acordo de Paris. Quer dizer, como se a informação verdadeira, a informação dos cientistas, fosse toda uma informação desimportante, como se isso tudo fosse mentira. E aí ele fala assim, o resultado da eleição presidencial no Brasil, quando o Brasil elegeu no domingo o Jair Bolsonaro, na posição para o segundo turno, isso ainda era antes da eleição, também ameaça ainda mais, traz ainda mais ameaças para a floresta amazônica e para a abertura do agronegócio na floresta amazônica. É importante que a gente entenda que na Amazônia a gente está fazendo uma disputa, talvez a maior disputa do nosso século. Céus e terras estão sendo mexidas. De fato, é uma disputa apocalíptica, né? Tem no céu uma grande disputa pelo efeito das mudanças climáticas, tem na terra e tem no subsolo, com toda a água, uma imensa mudança, um imenso risco que a gente está vivendo. Desde 1945, quando foi lançada a primeira bomba atômica, 2 bombas atômicas na cidade de Nagasaki e Hiroshima, houve o que alguns filósofos chamaram uma mudança metafísica da espécie humana. Nós deixamos de ser apenas uma espécie mortal e nós nos tornamos uma espécie mortífera como nenhuma outra. Nós podemos destruir o planeta. Nós podemos destruir com uma bomba atômica, mas também nós podemos destruir quando, no momento de aquecimento global, nós ameaçamos o desmatamento na floresta amazônica. Mas essa grande bomba atômica, e essa bomba atômica em pequenas escalas, como o Papa Francisco nos diz, ela não afeta a todos. Há vencedores e vencidos. Há uma economia que mata e há vencedores e vencidos. Quem são os vencedores? Quem são os vencidos? E aonde nós nos colocamos? Essa é uma questão extremamente importante. Nós estamos superando todos os limites do planeta. E a questão da floresta amazônica está diretamente vinculada com os limites do planeta. Ela não é uma outra coisa. Quando a gente está falando do sino para a Amazônia, a gente está falando também sobre o aquecimento global. Esse mapa daí, vocês veem bem, né, os slides do computador. Esse mapa, esse gráfico, perdão, é um gráfico super importante. Ele tem 2 elementos aqui em cima. Um em verde, que é a biocapacidade, a capacidade do planeta de regenerar. Nós vivemos num planeta que é um planeta vivo e vivente.
ele é um superorganismo vivo. Isso é o que a teoria de Gaia nos diz, a teoria que na NASA os cientistas souberam. Comparando o planeta Terra com qualquer outro planeta, o nosso planeta está em equilíbrio dinâmico. Ele se refaz todo o tempo. Mas ele tem um tempo. E ele foi ficando mais complexo. A vida no planeta começou como micro-organismos. Hoje nós temos, imagina, eu estou na África do Sul conversando com vocês, está um em Piracicaba, outro pertinho da África, não é? O planeta foi se complexificando, mas ele tem um tempo de regeneração, né? Por outro lado, a nossa presença no planeta, especialmente desde a década de 70, nosso impacto é cada vez maior. Então, a capacidade do planeta de regenerar está diminuindo. Não porque a capacidade do planeta diminui, mas porque nós estamos usando mais do que deveríamos. Então, vocês veem que o número 1, em vermelho, vai crescendo e o número 2, em verde, vai diminuindo. Nós temos um déficit ambiental crescente. Cada vez nós precisamos de mais planeta. O segundo dado impressionante desse painel do IPCC foi que desde a década de 70 para cá, nós matamos 70% dos animais existentes no planeta. Nós somos uma espécie predadora, mas não precisamos ser. Não todos somos. E essa é a grande questão quando a gente fala de vencedores e vencidos, dessa mudança que veio com a bomba atômica. Não todos nós podemos jogar uma bomba atômica, não todos nós podemos destruir o planeta. A mudança e a destruição do planeta se faz em fases muito diferenciadas. A América do Norte é muito mais responsável do que a África ou do que a América Latina pela pegada ecológica. A pegada ecológica é justamente esse uso abusivo que nós fazemos em relação ao tempo da Terra para se regenerar. Então, quando o Papa Francisco fala que não existem duas crises separadas, existe uma complexa crise socioambiental, ele está dizendo, olha, nem todos destroem da mesma maneira e nem todos, entre aspas, se beneficiam de um sistema que é insustentável e que precisa ser transformado. 1% dos que detêm a riqueza hoje, eles devastam muito mais do que todos os outros que não detêm essa riqueza. Hoje, os super ricos, eles são muito mais responsáveis. 70% da destruição ambiental, ou melhor, quando vocês veem aí, quase 50% das emissões dos gases de efeito estufa são produzidos por 10% da população, 70% por 20%. Então, um limite da emissão de carbono, só desses 10% já diminuiria em 2 anos para a gente voltar a um equilíbrio razoável no planeta. Então, a gente tem dito, olha, a gente se preocupou durante muito tempo com a pobreza extrema. Nós falamos muito da pobreza extrema, falamos pouco da riqueza extrema, nos cuidamos pouco de botar limite na riqueza, na quantidade absurda que alguns acumulam. E é essa questão, é esse grande debate, essa grande disputa entre os que, de fato, não pensam no planeta como um planeta vivo, não se conectam com o planeta. A gente diz que eles são os zumbis, que vivem numa bolha super cerrada, numa bolha hermética. Só que essa bolha habita o mesmo planeta que nós e afeta o mesmo planeta que nós. No começo desse ano, apareceu essa reportagem, que eu acho que ela é muito, muito importante quando a gente fala de sustentabilidade. O Goldman Sachs, essa grande agência, disse assim, olha, num relatório sobre a revolução do genoma, intitulado Curar Doentes é um modelo de negócio sustentável? Perguntava. Os analistas do gigante financeiro norte-americano dão o exemplo do tratamento da hepatite C, que com taxa de cura de 90% acabou por, leiam aí, esgotar a reserva disponível de doentes. Quer dizer, se você cura demais, esse remédio não é sustentável para os negócios.
Então, a questão que nós perguntamos hoje, quando nós falamos de sustentabilidade, é sustentabilidade do sistema capitalista ou é sustentabilidade do planeta Terra? Porque, voltando aqui, tem uma incompatibilidade entre o uso abusivo e o planeta. E, em determinado momento, a gente vai ter que fazer uma grande opção nessa disputa. E o Sínodo da Amazônia fala sobre essa grande disputa. Eu vou pedir ao Marcelo que passe o vídeo e, quando eu falar, Marcelo, a gente para, porque a gente vai ver só um pedacinho desse vídeo. Pode ser? Pode, pode. Eu vou ter que tirar o PowerPoint? Pode tirar o PowerPoint. Esse vídeo que nós vamos ver foi um vídeo feito no começo desse ano, em Porto Maldonado, onde o Papa Francisco lançou o Sínodo para a Amazônia. Ele foi a Porto Maldonado, a viagem, talvez no início ele viesse ao Brasil, como nós estávamos aqui numa situação complexa. Ele não veio, ele foi a Porto Maldonado e ele conseguiu garantir, em todo o tempo dele, que era um tempo pequeno, mas ele fez questão de ter um encontro exclusivo com as populações indígenas das Américas. E nesse encontro ele lançou o Sínodo para a Amazônia. Vamos ver, por favor, Marcelo. Francisco, los nativos de la Amazonía del Perú somos los supervivientes de muchas crueldades e injusticias. Nuestros hermanos indígenas de varias regiones de la Amazonía sufren por las explotaciones de nuestros recursos naturales. Los pueblos amazónicos originarios nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora. La Amazonia es tierra disputada desde varios frentes. Por una parte, el neoextractivismo y la fuerte presión por grandes intereses económicos que apuntan su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales. Pode parar, Marcelo. Pode parar. Então, eu vou pedir ao Marcelo para voltar. E eu vou pedir para vocês observarem 3 coisas. Primeiro, quem começa falando? Qual é o lugar de fala com que a gente começa esse vídeo? Esse lugar de fala a partir de um lugar. Qual é o lugar a partir da onde se fala? Segunda coisa que eu vou pedir para vocês observarem. A esse lugar de fala corresponde a um lugar de escuta. Quem se coloca no lugar de escuta? Qual é o lugar de quem escuta? Terceira coisa. O Papa fala que a Amazônia é uma terra disputada. Eu vou pedir a vocês que observem quem ele identifica que está nessa disputa. Então, Marcelo, por favor. Desde o início, né? Desde o início até essa parte, tá? Francisco, los nativos de la Amazonía del Perú somos los supervivientes de muchas crueldades e injusticias. Nuestros hermanos indígenas de varias regiones de la Amazonía sufren por las explotaciones de nuestros recursos naturales. Los pueblos amazónicos originarios nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora. La Amazonia es tierra disputada desde varios frentes. Por una parte,
el neoextractivismo y la fuerte presión por grandes intereses económicos que apuntan su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales. Pronto, Marcelo. Então, posso fechar? Talvez a gente pode fechar o vídeo, pode voltar para o PowerPoint, mas talvez a gente possa subverter aqui um pouquinho a ordem do nosso Skype. Não sei se porque está gravando, se é possível, Marcelo, a gente parar agora e fazer 10 minutos de diálogo entre nós. Depois eu volto para a segunda parte do PowerPoint. Você acha possível? Sim, sim, possível. Tranquilo. Tá. Então, vamos abrindo os microfones. Eu vou abrindo. Tá. Eu gostaria que vocês nós respondêssemos juntos a essa pergunta. Quem tem o lugar de fala? Quem começa falando? E sobre o que começa falando? Estava dando certo quando eu botava a massa? Meu Deus. Eu não ouvi, Marcelo. Os microfones estão abertos. Vocês precisam responder para abrir os microfones. Aparece uma pergunta, vocês clicam no azul, por favor. Vão abrindo os microfones e quem já está com o microfone aberto pode já um de cada vez, né? E respondendo aí. Quem quiser também. Isso. Então, quem vocês acham que ocupa esse lugar de fala no início? Quem fala? Quem começa falando? Índios peruanos. É uma mulher, né? Uma mulher jovem, uma mulher indígena, e ela fala sobre o quê? Está conseguindo, Francisco? Acho que é consigo. Oi? Não ouvi. Ela fala sobre o quê? Tem que falar um pouco alto para que a gente possa ouvir. Ou pode escrever também, se alguém não conseguir falar. Senão eu continuo, Marcelo, se ficar difícil. Todos estão com o microfone aberto. Praticamente todos. Só o Marco Antônio que entrou que não. Se alguém quiser falar, a Moema pergunta o local que ela fala. Então eu vou continuar, porque eu não sei se vai dar certo. A gente fazer mais diálogos. Sabe porque nós não botamos isso aqui, ó. Porque se tivesse ligado isso aqui, saía. Mas eu não sei como é isso aí. Pra mim, ele tá ligado. Marcelo? Oi, sim, Moema. Pode. Então, olha, ela fala isso. Ela fala os índios começam falando, uma mulher indígena começa falando e ela fala aqui, né? No chat ela escreveu, fala sobre o sofrimento que os povos estão sentindo pela exploração dos recursos naturais. Então, isso é muito importante, porque ela fala sobre uma verdade, a verdade que ela está vivendo, não é? A comunidade aqui. E o Papa, nesse momento, se coloca no lugar da escuta, não é verdade também? Sim. O Papa escuta o que a mulher fala. E o que o Papa diz é que a Amazônia está sob uma enorme disputa. De um lado, os povos amazônicos, que aprenderam a viver em harmonia com aquele tempo da natureza, e, de outro lado, a avidez dos grandes negócios. Não é isso? Então, tem uma... Marcelo está dando para escutar. Eu vou fechar os microfones para facilitar. E se alguém quiser falar, pode
avisar que a gente abre o microfone. Escreve no chat que a gente abre no microfone, ok? Tá. Então, esse esquema é que eu queria que a gente prestasse atenção. É que quando o Papa convida para o Sínodo da Amazônia, ele convida a partir não das fake news, não do ouvir dizer, não do produzir informação mentirosa, mas ele se coloca num lugar de escuta a partir de uma verdade em que os povos da Amazônia falam sobre si, sobre o seu sofrimento. E falam sobre o seu sofrimento em relação à grande avidez, né? A grande avidez do agronegócio. Então, vamos voltar, Marcelo, por favor, para o PowerPoint? Sim. Você consegue colocar, Moema, de novo? Eu não tirei. Caiu. Quando colocou o vídeo, caiu. Ah, quando colocou o vídeo. Então, é só você fazer do mesmo modo. Você vai no chat. Ele está aqui na minha tela. Isso. Tranquilo. Bem-vindo. Entraram mais algumas pessoas. Bem-vindos. A Moema está fazendo uma apresentação nesse início. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, pode escrever no chat, né? Vocês passam o mouse embaixo, aparece no lado um chat, vocês podem estar escrevendo alguma pergunta ou complementação, tá? Fiquem à vontade. Voltou a aparecer? Voltou, Moema. Voltou. Tá. Tá, então, o Sínodo da Amazônia, então ele é chamado nessa consciência, numa consciência que começou desde a década de 70, uma consciência sobre os limites possíveis para o crescimento. Quer dizer, quanto que a gente pode continuar crescendo ilimitadamente na economia sem superar os limites do planeta. Na verdade, naquela época, na década de 90, a gente ainda vivia numa ideia que era o símbolo da conferência da Rio da Rio 92, foi um planeta comum, o planeta como se fosse uma casa comum, como se fosse uma nave que a gente compartilhasse. Essa imagem de uma casa comum é a imagem que hoje a gente está vendo destruída e desconstruída pelas políticas ambientais. Na verdade, o que a gente está vendo mais e mais, e é sobre isso que o Papa fala no vídeo, é uma disputa de uma avidez, não é? Que, no final das contas, quer criar um mundo para poucos. Não um mundo inclusivo, não um mundo em que caibam muitos mundos, mas um mundo para poucos. Essa é a grande questão dos tempos que nós estamos vivendo. E é por isso que existem tantas fake news, é por isso que existe tanto estardalhaço, é por isso que existe tanta necessidade da gente não ver qual é a disputa real. Mas como eu acho que foi a irmã Francisca que escreveu aqui, a grande disputa que o Papa identifica é em relação aos chamados recursos naturais. É isso que está em disputa na Amazônia hoje. Então, quando a gente está dizendo que existe uma disputa, a gente também está dizendo que existem lados. Que existe, de um lado, o lado do grande capital, que tem uma avidez insaciável, e, de outro lado, os povos que sabem e que aprendem a viver em harmonia. A questão que a igreja se coloca no Sínodo da Amazônia é de que lado nós, como igreja, nos colocamos? Com quem nós nos aliamos? A quem nós fortalecemos? Essa é a grande questão que o Sínodo para a Amazônia se coloca. Porque hoje a Amazônia é uma imensa fronteira do capital. O capital hoje avança sobre a Amazônia de uma forma dramática. E não foi à toa que naquele artigo do The Guardian, que eu mostrei para vocês do dia 8, eles identificam a eleição de Jair Bolsonaro como uma imensa ameaça à sobrevivência da Amazônia. Lembrando mais uma vez, a Amazônia não é um fim nela mesma. A Amazônia hoje está vinculada a todo o equilíbrio climático do planeta. Vocês certamente já ouviram falar sobre os rios voadores. Vocês já ouviram falar que a floresta da Amazônia, com as árvores, ela faz uma captura de água do solo, que a floresta transpira, o vento passa e leva essa água, que é a água que chove no Sudeste.
toda a produtividade, toda a fertilidade do solo do Sudeste vem dessa chuva, desses rios voadores que dependem da Amazônia. Por isso, nós, no Brasil todo, temos que nos considerar amazônidas, porque hoje essa é a grande disputa. E como o Papa Francisco tinha dito naquele slide que eu mostrei antes, há vencedores e vencidos. Então, nós temos que muito claramente, eu vou passar isso aqui, porque senão isso aqui já vai muito adiante, mas nós estamos vivendo hoje, no começo, já avançados no século XXI, um momento de uma disputa imensa. O nosso século começou como um século com um grande crescimento do movimento popular. Essa foto, que já parece de outro século, ela é uma foto com 5 presidentes em Belém, no Fórum Social Mundial. Não sei se vocês reconhecem aí. O Lugo, o Evo Morales, o Lula, o Rafael Correa e o Chaves. Nessa mesma época, não sei se vocês também se lembram, quando o presidente Lula foi às Nações Unidas e foi recebido pelo Obama, considerado esse é o cara, né? Esses dois fizeram uma espécie de o que a gente chama de neoliberalismo inclusivo. Eles tentaram fazer uma possibilidade de uma economia, embora neoliberal, que não era uma ruptura com o sistema capitalista, que não era uma ruptura com a forma de acumulação dos ricos, mas que fosse mais inclusivo. E é isso que hoje está sob o ataque, e é nessa ambiência que o Sínodo para a Amazônia é chamado. Vocês dão uma olhada aí, de 1992 até 2010, o avanço do desmatamento da Amazônia, o risco imenso que nós corremos. E nas áreas principais de defesa da Amazônia, na área principal onde não tem desmatamento, olha aí o contraste entre o vermelho e o verde, a maioria dessas áreas são territórios indígenas. Então, o que nós conseguimos avançar de preservação de floresta tem a ver com a defesa dos povos indígenas. Por isso que os povos indígenas não são o passado. Por isso que eles não são o passado. Eles, na verdade, são o futuro. Eles são o que pode ainda nos representar uma possibilidade de vida. Não porque todos nós vamos ter que viver como os povos indígenas, mas porque todos nós vamos ter que aprender a nos reconectar com a grande mãe natureza, que está num momento muito sério. Nós não vamos ter tempo de falar sobre isso, sobre a intrusão de Gaia, sobre os grandes desastres, mas nós já falamos no começo da nossa apresentação sobre como o painel intergovernamental de mudanças climáticas está indicando que, se a gente continuar com as causas de aquecimento global, nós vamos destruir o planeta, e o planeta será um planeta menos hospitaleiro para todos nós, mas mais em relação aos mais pobres. E os povos indígenas hoje fazem uma defesa intransigente, porque vocês sabem que manter a floresta em pé é essencial para o equilíbrio climático. No encontro que nós realizamos de preparação para o Sínodo da Amazônia, com todos os bispos da Amazônia, o procurador regional da República, Felício Pontes, foi convidado a falar com todos os bispos da Panamazônia. Foi um momento extremadamente importante, porque foi um momento também em que os bispos começaram, alguns deles que ainda não estavam totalmente convencidos do Sínodo, a se convencer e a se envolver no Sínodo. Marcelo, eu já passei do meu tempo. Eu posso falar mais 10 minutos? Pode, tranquilamente, Moema. Não tem nenhuma pergunta por enquanto. Pode... Tá, vocês me perdoem, porque eu tive que fazer essa contextualização para a gente não falar sobre o Sínodo da Amazônia no abstrato, porque muitas vezes a gente fala disso como se fosse só a Amazônia, legal, que bacana, né? Haribo. Não, é uma disputa muito séria. O Felício apresentou esse PowerPoint, que eu não vou apresentar a todos para vocês, mas ele falou sobre 2 modelos que existem hoje, que são modelos em disputa na Amazônia. Um primeiro é o modelo predatório, o modelo da madeira, da pecuária, da mineração, da monocultura
e da produção de energia. Esse modelo, em 4 décadas, através desse modelo, o desmatamento passou de 0,5% do território da floresta original para 18% da floresta, equivalente ao Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Aconteceu alguma coisa aqui. Esse modelo, ele é um modelo que, além de desmatar e de concentrar, é um modelo responsável por 9 de cada 10 mortes dos conflitos no campo. Em contraste com esse modelo, existe um outro modelo, o modelo socioambiental, o modelo da agroecologia, o modelo dirigido aos povos da floresta, um modelo que pensa na redistribuição, que pensa na vida para todos, e é um modelo que também existe, e que também existe, inclusive, economicamente. O conjunto dos 17 tipos de ecossistemas amazônicos, porque, vejam bem, a Amazônia é uma área mega diversa, diversas formas de cultura, diversas formas de possibilidade. Nós nem sabemos toda a riqueza que nós temos aí. Então, do abastecimento de água, à regulação climática, ao fornecimento de alimentos como peixes, frutas e castanhas, movimenta 692 bilhões de dólares. Então, nós não estamos falando, vejam bem, do agronegócio que fornece empregos contra a economia a economia do modelo socioambiental que não produz empregos. Não, nós estamos falando de riquezas, mas a questão é quais riquezas nós estamos falando. E aí é muito importante, quando nós falamos antes do lugar da fala e do lugar da escuta, qual é o lugar a partir do qual nós olhamos, quais são os óculos que nós usamos para olhar. Quando nós olhamos para a Amazônia, e essa é a questão dos povos indígenas, quando vocês olham para o Rio Amazônico, para o Rio Amazonas, quando vocês olham para a floresta, o que é que vocês enxergam? Vocês que só pensam em dinheiro. E aí nós sabemos, o agronegócio enxerga dinheiro, dinheiro, dinheiro. Os madeireiros enxergam dinheiro, dinheiro e dinheiro. E eles dizem, nós enxergamos uma imensa diversidade, nós enxergamos a fonte de vida. E nós, que não moramos na Amazônia, o que nós enxergamos quando nós olhamos aí? Por isso, o sino para a Amazônia está vinculado com a Laudato Si, com a conversão ecológica que não pode ser utilizada. Por isso, o Sínodo para a Amazônia é um sínodo para falar sobre a ecologia integral e sobre como uma sobriedade feliz, como usar menos, consumir menos, como isso é libertador, como isso nos enche de alegria, como isso pode ser a fonte e a resposta que nós damos juntos para esse sínodo. Então, a conclusão é que, frente a esses enormes desafios, nós não somos impotentes, nós temos esperança. O que nós podemos fazer? Essa fala é muito importante. O que nós, pequenos, coletores de papel, catadores de lixo, que nós não temos o que fazer, como nós podemos nos vincular a essas questões tão importantes? E o Papa Francisco nos diz isso. Vocês podem fazer muito. Vós, os mais humildes, os explorados, os pobres e excluídos, podeis e fazeis muito. Atrevo-me a dizer que o futuro da humanidade está em grande medida nas vossas mãos, na vossa capacidade de vos organizar e promover alternativas criativas, e também na vossa participação como protagonista nos grandes processos de mudanças nacionais, regionais e mundiais. Não vos acanhe, vós sois semeadores de mudança. E nós, aonde nós nos colocamos nesse sínodo para a Amazônia? O sínodo tem um percurso que já começou. O sínodo significa uma assembleia que reúne todos os bispos, mas a palavra sínodo significa construir caminhos juntos. Vem de synrodos, do grego. É procurar uma estrada e um caminho comum. A assembleia é daqueles que buscam um caminho comum sobre coisas essenciais para a Igreja da Amazônia. Vejam, o Papa resolveu se meter nessa grande disputa entre céus e terras. Nós lemos o Apocalipse esse domingo, não foi?
e no livro do Apocalipse, João enxerga esses que vêm de branco. Diziam, quem são esses? Os que passaram pela grande tribulação. Nós hoje podemos dizer, quem são os indígenas que disputam e que sobrevivem na Amazônia? Os que passaram pela grande tribulação. E como nós nos colocamos aí? O Papa diz, nessa grande disputa entre céus e terra, a Amazônia tem que se colocar. Nós precisamos ter um estudo sobre as condições e precisamos buscar uma espécie de voz comum para falar sobre a Amazônia, numa metodologia pautada na colegialidade. Então, o sínodo tem 4 palavras-chave. O sínodo é um sínodo para conhecer a riqueza do bioma, os saberes dos povos, a diversidade, a ecologia integral. O sínodo é também um sínodo para uma segunda palavra essencial, para reconhecer, porque nós podemos conhecer, mas não reconhecer. É um sínodo para reconhecer a resistência dos povos, mesmo depois de 500 anos de colonização, para reconhecer a destruição que está sendo feita, mas também a luta, a comunhão, a partilha. É um sínodo, terceira palavra, para conviver com a Amazônia, com seu modo de ser, com seus povos, com sua forma de compartilhar, para descobrir um modo de vida não capitalista, que já existia antes do capitalismo e que pode ser o nosso futuro. É possível, gente, um planeta Terra sem capitalismo. Não é possível um capitalismo sem planeta Terra. Não é possível uma humanidade sem planeta Terra. Por isso, essa é a grande disputa. E por isso, a palavra última do sínodo é a palavra defender. Defender a Amazônia, defender o seu bioma, defender os seus povos que estão ameaçados. E nós temos, então, um processo sinodal. O sínodo foi convocado, tem um conselho sinodal, do qual participam, inclusive, brasileiros, tem uma equipe de especialistas que escreveu um documento preparatório que vocês podem acessar, é muito interessante, é um documento que vale a pena ser lido, está disponível no site da REPAN, da Rede Eclesial da Panamazônia. Esse documento preparatório está sendo usado em todo o território da Panamazônia para as assembleias territoriais. Nós estamos nesse momento, nós estamos realizando assembleias territoriais maravilhosas, com indígenas, com ribeirinhos, com jovens urbanos nas cidades. Nós estamos realizando assembleias territoriais e escutas com povos de terreiro. É um processo muito interessante, porque eles também têm algo a dizer sobre a Amazônia, os povos com as religiões tradicionais. Todo esse material de escuta, durante esse período da Assembleia Territorial, está sendo sistematizado pela Rede Eclesial da Panamazônia, mas também está sendo sistematizado por cada paróquia, cada diocese. Cada diocese da Panamazônia, até o final de dezembro, tem que enviar para o seu regional um resumo dessas conversas. E é bom porque esse resumo está sendo feito em muitas mãos, para a gente não perder a riqueza nesse resumo. A gente sabe que se só os romanos fizessem o resumo, a gente podia ficar sem as nossas palavras, né? Então, esse resumo está sendo feito por muitas vozes. Até fevereiro, nós vamos com esse trabalho de escuta, com recolhimento dessas escutas. Em fevereiro, começa a ser preparado o documento Labores, o documento que aí vai ser trabalhado só pelos bispos da Amazônia. Mas nós estamos muito felizes, porque todos os bispos da Amazônia vão estar envolvidos nesse sínodo. E nós, pela Repã, estamos fazendo um trabalho intensíssimo junto com os bispos de sensibilização, e nós estamos vendo conversões maravilhosas de bispos que estão motivando intensamente seus territórios. No Tocantins, por exemplo, nós temos um processo maravilhoso, até que nós chegamos à Assembleia Sinodal e o documento para a Amazônia. O documento preparatório, eu vou passar muito rápido, ele é organizado em três etapas: no ver, no discernir e no agir. Existem propostas e ao final desse processo de elaboração tem um questionário, que é um questionário com escutas. Então, todas essas
atividades são escutas com o povo, encontro com os bispos, igrejas em fronteira, juventudes, comunidades religiosas. Nós, franciscanos, estamos fazendo também esse processo de escuta. Nós estamos, então, desde outubro, desde julho, nesse processo de escuta, desde o lançamento do documento. Nós, até fevereiro, estaremos envolvidos na sistematização e, em outubro, teremos o sino. Esse é o momento que nós estamos agora, em que todos e todos que participamos dessa maravilhosa igreja devemos nos colocar como participantes desse sínodo para a Amazônia. Nós somos, vamos nos lembrar com o Papa, os que são portadores do futuro. De que lado nós estamos nessa grande batalha? Como nós nos colocamos? O sínodo para a Amazônia nos convoca a essa profundidade. Obrigada e desculpa aí pela demora. Nada. Obrigado, mãe, pelas palavras. Nós temos ainda meia hora, né, que a gente gostaria de contar com perguntas, complementações, né, para desenvolver mais o tema. A Moema fez essa exposição muito bem colocada sobre o sínodo, né? Deu para perceber muito a importância da Amazônia, né, dentro desse planeta que é um planeta vivo, dentro do equilíbrio do planeta, mas também a ameaça da Amazônia é também feita por um modelo que ameaça as diversas partes do planeta, né? O mesmo modelo que ameaça a Amazônia é o mesmo modelo que ameaça todo o canto do planeta, né? Esse modelo que o Papa, na Laudato Si, chama modelo centrado no tecnocentrismo e no capitalismo, né? Economicismo. Então, a gente queria abrir, se alguém quiser fazer alguma intervenção, alguma pergunta, ou pode escrever, ou pode abrir o microfone. Pode ser algum esclarecimento, complementação, discordância também. Sim. Lembrando também que o sínodo pan-amazônico é um sínodo de toda a igreja, né, Moema? É um sínodo para toda a igreja, não é um sínodo restrito aos povos, a quem habita a Amazônia. Todos nós estamos envolvidos com ele, somos chamados a nos envolver. Mesmo quem mora aqui, nós temos participantes, eu estou vendo aqui de Goiás, de Mato Grosso, Rio de Janeiro, Piauí, também Bahia, São Paulo tem vários, enfim, mas o sínodo envolve a todos, tanto pela importância da Amazônia, pela reflexão em relação a esse modelo, né, agressivo, que pode desequilibrar todo o planeta, que acontece em todas as nossas regiões, como também ele faz uma reflexão para a igreja, né? Então, eu vou fazer uma primeira pergunta, que você, Moema, falou bastante da importância da Amazônia enquanto bioma, e enquanto a reflexão eclesial, né? Você poderia destacar algum ponto que você, como assessora, como tem acompanhado todas as reflexões desse sínodo, algum ponto ou alguns pontos importantes na questão da evangelização, que o sínodo pode iluminar, pode também rever, né? Poderia falar um pouquinho? Como o Marcelo falou, esse sínodo é um sínodo de todos nós, e no documento ele tem 3 partes e também tem 3 partes de pergunta. Uma sobre como nós vemos a realidade, quando nós vemos a realidade é como nós vemos a realidade da Amazônia, mas o sínodo não é para discorrer sobre a Amazônia. O sínodo é um sínodo para discorrer sobre a igreja. É um sínodo para a igreja. Como é que nós construímos uma igreja com rosto amazônico? Como é que nós construímos uma igreja comprometida? Nós temos anos de presença da igreja na Amazônia, uma presença valorosa, em alguns momentos equivocada, mas uma presença valorosa. Nós nos colocamos ao lado dos povos? Essa é uma pergunta. Os missionários que estão lá conhecem a realidade da disputa dos povos? Como o Marcelo bem falou, a Amazônia não são só povos indígenas, né? Existem muitas cidades, hoje a Amazônia tem muitas cidades. Como é que estão essas cidades? Onde é que elas estão? Agora, como é que a igreja está se colocando? Então, tem perguntas muito audaciosas no documento. Tem perguntas sobre o papel das mulheres. Como deveria ser o papel das mulheres na igreja?
tem perguntas importantes sobre a questão da Eucaristia. Nós dizemos que nós somos uma igreja não só da palavra e da comunhão. Existem comunidades que às vezes ficam anos, meses, sem receber a presença de um sacerdote. Como garantir o direito dessas comunidades à comunhão, à mesa da comunhão? Então, existem questões desse tipo sendo colocadas. A questão do celibato, por exemplo, começou a ser discutida. Alguns bispos começam a dizer: nós acreditamos no celibato como um valor muito grande, mas será que o celibato obrigatório ele é válido? Ou será que ele pode, né? Então, existem todas essas questões. O papel das mulheres e a questão de como novos ministérios animam uma igreja que caminha com os povos, eu acho que seriam talvez as questões centrais desse novo redesenho que se coloca com bastante ousadia e para os quais as comunidades estão dando muitas respostas interessantes. Mas seria importante a gente ouvir também, Marcelo, eu falei, acho que 1 hora, era para falar meia. Excelente, acho que é a sua colocação. A gente está aberto, eu não sei se todo mundo sabe abrir o microfone, no canto, passa o mouse no canto esquerdo inferior, se ele tiver uma setinha vermelha, você clica, ou pode escrever, quem quiser fazer por escrito, no chat, clica também, passa o mouse no canto inferior, vai ver um chat, pode escrever, ou pedindo para que eu abra o microfone, ou escrever a pergunta. Agora, foi importante isso que o Marco compartilhou, acho que o Marco podia falar um pouquinho sobre isso. O Marco precisa abrir o microfone dele. Oi, boa noite, paz e bem, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Marco. Oi, Moema, paz e bem, tudo bem, minha irmã? Tudo bem, querido, meu ministro. Tudo bem, Frei Marcelo, boa noite a todos. Boa noite, Marco. Então, esse aí é um documento que a família franciscana está disponibilizando, né? E assim, o pouco eu pude já perceber, é um preparatório para o sínodo, né? E seria importante realmente a participação nossa nesse momento aí do sínodo, isso tudo que a Moema falou para a gente é de grande importância, né? Eu particularmente me assusto, todos os comentários que a gente escuta, né, as colocações de muita gente, como a Amazônia está sendo tratada, né? E é importante nesse momento os franciscanos darem uma opinião, né, algo para poder realmente agregar e mostrar que a gente está caminhando junto com o Papa, junto com as entidades ambientais, né? Todo mundo mostrando que realmente nós dependemos da Mãe Natureza, né? Então, isso aqui é um preparatório que a família franciscana está preparando e de repente, né, mostrar realmente lá na Amazônia, o Frei Edson, que é o presidente da família franciscana, já está entrando em contato com esse preparatório do sínodo, né? Esse fórum que vai ser muito importante, a participação nossa, e mostrar que nós estamos realmente ao lado não só da Mãe Natureza, mas somente dos irmãos menores, que tanto o Papa fala, né? Que é importante. Obrigada, Marcos. O Marcos é franciscano circular do Rio, ministro, né, regional. A palavra está aberta. Vou fazer uma pergunta aí. Então, a gente percebe assim, a questão política aqui no Brasil não vai ajudar nos próximos tempos, né? Toda uma questão do governo eleito, mas também já vinham problemáticas, né? Eu morei no Tocantins, na beira do Rio Araguaia, e a gente via ali a chegada dos agricultores, do agronegócio, principalmente a plantação de soja e depois na safrinha com o milho, e como foi assim enganado o povo das comunidades, os ribeirinhos ali do Araguaia, né, os pescadores, o pessoal que mora perto do Rio Araguaia, Rio do Coco, que é o fim do Parque do Cantão, a região conhecida. Então eles foram deu um problema.
Deu algum probleminha. Moema? Oi, eu tô aqui. Tá ouvindo, né? Deu algum problema. Ele estava fazendo um comentário. Ele estava fazendo uma... É o Frei Kleiner? Frei Kleiner? Quem? O Frei. Ele está aqui, mas não estou achando. Moema? Oi. Eu tenho uma pergunta sobre o perfil, né, que é uma coisa também que me preocupou, é o perfil dessa nova ministra da Agricultura. Vocês têm algum conhecimento? Porque o que é às vezes divulgado não é uma realidade que a gente conhece, né? Então, assim, vocês já ouviram falar qual é o perfil dela, né? A gente sabe que ela é realmente dos ruralistas, né? E ela protege, ela está falando a questão de usar, né, o veneno lá, que é um veneno diferente, o agrotóxico é diferente, é tudo tentando amenizar as coisas, mas assim, queria saber se vocês já ouviram falar realmente o dela e se realmente há um certo perigo ela sendo ministra da Agricultura. Não, o perigo é enorme, Marco. Na verdade, o perigo é enorme de todo o governo, como o Frei antes estava começando a dizer, né? E por isso o Sínodo da Amazônia ganha uma importância ainda maior, gente. A gente realmente está numa situação de extrema vulnerabilidade. Eu acho que quando um jornal inglês fala do risco que eles estão vendo pela eleição do nosso presidente, não é pouca coisa. Acho que todo mundo que está fora está vendo, né? A grande moeda de troca, realmente, a grande disputa pelos chamados recursos naturais, e hoje a Amazônia é a bola da vez, né? Esse avanço que vai do Mato Grosso do Sul, em direção à Amazônia, ele é devastador. E é impressionante como ele estava falando sobre o Tocantins, mas o Mato Grosso é a mesma coisa. Você anda quilômetros vendo tudo de plantação de soja. Isso é o inverso da vida, né? Por isso precisa de tanto veneno. Precisa de tanto veneno justamente porque não está compatível com a dinâmica da floresta, porque a própria floresta vai criando a sua defesa, né? Essa ministra ela é totalmente vinculada ao agronegócio, mas o presidente já disse que os americanos, de repente, podem saber cuidar melhor da Amazônia do que nós. Então, o risco que a gente está correndo é brutal. Em Rondônia, também, o risco é brutal de abertura de estradas. Agora, o que ele estava falando antes, e que ele tem toda a razão e eu compartilho totalmente com ele, e por isso a nossa crítica aos governos anteriores, era que, embora fosse um modelo mais inclusivo, eles também pensavam em desenvolvimento, em progresso, como uma forma ilimitada de produção de bens naturais. E por isso o Papa Francisco, na Laudato Si, fala tanto da sobriedade feliz. De fato, só uma vida mais sóbria, que não é menos pobre, ao contrário, como o Papa diz, é uma vida mais rica, pode nos levar a ter um equilíbrio em relação à Amazônia. O risco que nós vamos ter com o novo governo é monumental. Realmente, nós franciscanos temos que estar unindo e somando forças em novas campanhas e na defesa, inclusive, dos defensores, porque a gente sabe que a violência contra os defensores já tinha crescido, já com o governo Temer, no ano passado, 2017, o Brasil teve recordes de assassinato de defensores de direitos ambientais e esse ano não vai ser melhor. Voltaram! Oi, meninos! Voltaram. Vai, continua. A gente viu. Continua. Eu nem sei de onde eu parei mais. Você estava falando que esse governo é um governo que ameaça, mas o governo anterior também... Então, o governo anterior já era uma ameaça por questão de agricultura, agronegócio, questão indígena, né? Foi o governo, mesmo Dilma e Lula, demarcaram muito menos terra do que os anteriores, então já eram problemáticos. E eram aqueles que diziam estar do lado dos povos, por exemplo, mas na realidade não estiveram. Estiveram muito mais ligados ao agronegócio.
Mas nós estamos vendo que a situação vai piorar, né? Infelizmente, a situação do país vai piorar com o Bolsonaro, com ameaças aqueles que estão do lado de movimento social, de questão indígena, de questão ambiental. Então, ele já diz que alguns vão ser terroristas, né? São considerados como terroristas. Ele já está aliado ao agronegócio, à bancada ruralista. Olha o nome de quem ele coloca ali, assim, pelo menos está preparando para entrar no Ministério da Agricultura. Essa tentativa de ligar o Ministério da Agricultura com o meio ambiente, IBAMA e ICMBio, ele já se colocou contra. Então, assim, a situação é terrível. Mas o que eu queria saber era se você tem alguma informação dos outros países, né, onde está aí a Amazônia. Então, esses outros países, como que está essa situação política? Se é um pouco melhor do que a nossa ou se estamos na mesma? Não, pois é, gente, eu comecei falando, e por isso vocês lembram aí o título da minha apresentação, é Sínodo da Amazônia em Tempos Apocalípticos, né? Quando aquele cara que escreveu aquele livro que eu falei, que nós viramos uma espécie mortal, e não só uma espécie mortífera e não só uma espécie mortal, chama Gunther Anders, ele dizia que a gente corria o risco de ter um apocalipse sem redenção. Porque na linguagem apocalíptica, o apocalipse é uma linguagem de esperança, né? A gente sabe que é um livro que tem uma linguagem simbólica muito forte, mas é um livro de promessa, de futuro, de esperança. É um livro em que o fim do tempo é o tempo da parousia, é o tempo da imensa alegria, né? E nós agora corremos o risco de ter um apocalipse sem redenção, sem esse momento pós. E eu falo tudo isso para vocês porque é preciso que a gente fique atento e alerta, como as serpentes, como as pombas. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Os tempos que nós estamos vivendo são extremamente sérios, não só no Brasil. Eu comecei falando sobre o modelo de encobrimento da verdade dos Estados Unidos, nesse livro aqui, chamado A Morte da Verdade. Se vocês leem esse livro, que é um livro que agora é vulgar, vocês vão ver como é idêntico ao que está acontecendo no Brasil. Então, tem uma intenção desses governos de produzir essa cortina de fumaça, essa confusão. E nós temos que ser capazes, nem que seja de fugir de ser consumidores, fugir com uma fuga para frente, fugir de ser complacentes com essa lógica. Pode ser que tenha um momento em que a nossa única atitude seja uma atitude de fuga, mas que ela seja uma fuga com a direção do futuro. Porque o que nós estamos vendo é um retrocesso imenso, uma volta para o que já não deu certo, uma volta para um capitalismo exacerbado que já não deu certo, que é impossível de dar certo, que é impossível de ser sustentável. The time I want. Disseram que eu estou falando muito alto. Sorry. Que vergonha. Então, é isso. É um tempo, de fato, em que a gente precisa estar atento e alerta. E aí você tem toda a razão, Frei. O governo anterior também se afastou muito da defesa dos povos indígenas, né? Também as alianças que ele fez foram alianças muito questionáveis. E era o que a gente chamou de um neoliberalismo inclusivo. Incluía um pouquinho, né? Dava acesso ao mercado, mas talvez sem uma formulação de consciência no mesmo plano, né? E isso é o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma pobreza, pessoas pobres votando a favor dos ricos. É uma coisa muito séria que nós temos. Então, consciência mínima de classe. Mínima de classe zero, né? Zero. Agora, por um espaço que deixou, porque a gente incluiu no mercado sem dar formação política. Então, você está incluído no mercado, você, de repente, tem uma pequena casa, do Minha Casa Minha Vida, você acha que você é um proprietário igual a Cátia Abreu, entendeu? E aí a tua identidade passa a ser com a Cátia Abreu e não com aqueles que não têm terra do teu lado,
né? Aí Exato. você se alinha com aqueles. Então, esse é um risco muito grande. Por isso, nós estamos num momento também de recomeçar. Por isso, o Papa tem dito: não deixem que nos roubem a esperança. Ainda há tempo e o tempo é agora. E o nosso grande compromisso é de disputar o futuro, é dizer: existe um outro futuro possível, um outro mundo é possível, uma outra forma de fazer é possível. Mas nós sabemos que é possível, porque nós vemos os indígenas, mas porque nós vemos a economia socioambiental. Então, quando o Felício Pontes apontou para os bispos esses dois modelos em disputa, ele disse: olha, não é um modelo de pobreza, não. Hoje, a cultura do açaí, por exemplo, rende para milhares de comunidades uma quantidade, uma capacidade de viver bem imensa. Mas eles precisam da floresta em pé para isso. Toda a cultura das quebradeiras de coco garante sobrevivência para essas mulheres, mas elas precisam da floresta em pé. Todas as iniciativas de agrofloresta que produzem uma rentabilidade imensa, que não precisa de tanto veneno, que garante vida de qualidade para todos aqueles agricultores. Então, nós já temos um modelo. Nós já temos um modelo que disputa, nós já temos uma economia que disputa. Essa economia tem que ser denunciada e dito o nome que ela é. Ela é uma economia do capital, ela é uma economia predatória, ela é uma economia da morte. Nós temos a economia da vida, nós temos a economia do futuro. Esses são os zumbis que estão fechados na bolha deles e não adianta a gente tentar criar identidade com eles. Mas esse ataque é mundial. Nós, de fato, vivemos uma batalha nos planos mais altos. Por isso é apocalíptico também. Por isso a mulher está de novo nos céus gritando. Por isso nós temos que ser capazes de guardar esse filho que é portador do futuro, esse filho que é portador da boa nova. E como diz o Papa, nós somos as comunidades que podemos acolher esse filho. Se nós precisarmos fugir, mas fujamos com o sentido de ir para frente. Fujamos de ser consumidores, fujamos de ser simplesmente seguidores dessa lógica. Continuemos afirmando que um outro mundo é possível, que ele já está sendo construído, que os povos já estão fazendo diferente. E nós, franciscanos, nos coloquemos forte e firmemente juntos nessa proposta e construamos um sínodo que mostre que a Igreja Católica pode ser uma enorme força de defesa dos povos e da Amazônia. Vou ler, Moema, um pouquinho alguns comentários que escreveram, breves. Bernadette diz que muito interessante a colocação de nos deixar evangelizar pelos povos originários da Amazônia. Aí outro comentário, é uma pergunta, mas foi já comentado diante do governo da turma do BBB, como vai ser a luta para esse congresso nazifascista, né? Acho que é isso que a gente tem falado, né? Samuel, depois você vai completar algo. Também dizem que em Goiás, o novo governador Caiado é um reforço a todos esses nomes no cenário político, né? São 6 PCHs que o filho do Caiado planeja criar na Chapada dos Veadeiros, né? Então, aqui alguns comentários. Novamente aqui do Nordeste. Então, o Frei diz: Piauí, Maranhão, Tocantins, Bahia, há um avanço do agronegócio pelos gaúchos, o Matopiba, né? Com veneno, estão destruindo o bioma dos cerrados e também estão em direção à Amazônia. A morte da verdade veio com os fake news jogados aos milhões. A mentira dita 1000 vezes torna verdade, né? Então, aqui algumas constatações, mais uma. E uma pergunta. Então, aqui no final vem uma pergunta de Rosana: como os leigos podem se envolver nesta agenda, mesmo não estando em pastorais? E aí, acho que essa pergunta, como os leigos, ou como nós nos envolvermos no sínodo, né? Eu pego só um comentário, que, como a Moema disse, que o sínodo faz também uma revisão dos ministérios, por exemplo, e o sínodo pode ser, vamos dizer assim, um modelo, né, de toda uma nova evangelização para algumas áreas de fronteira, ou mesmo até um modelo para rever a evangelização. Ministérios, como a Emma dizia, como um padre consegue atingir, né, comunidades tão distantes, muitas vezes não se insere, a celebração
é anual. Então, a igreja tem se provocado a rever isso, né? Então, me parece que o sínodo faz a gente pensar um novo modelo de igreja a partir das fronteiras, né? Mas o Moema podia completar essa pergunta, né? Como os leigos, como nós nos envolvemos nessa agenda mesmo, não estando nas pastorais, ou mesmo não estando na Amazônia, né? Eu queria só começar pelo comentário primeiro que a Bernadette fez, de nós nos deixarmos evangelizar. Eu agradeço ela de relembrar isso. No documento preparatório, é relembrado a fala do Papa de que nós devemos nos deixar evangelizar pelos indígenas. Isso é tão revolucionário, né? Evangelizar é ter uma boa nova, receber uma boa notícia. Então, que nós devemos nos deixar receber essa boa notícia que os povos indígenas têm. Eu acho que eles têm a liderança nesse momento. Eles têm a liderança e nós temos que aprender a ser apoio. Muitas vezes a gente quer ser o líder, a gente quer ser o protagonista. Talvez nesse momento nós não tenhamos essa capacidade. Talvez a nossa grande liderança hoje seja uma liderança de apoio, de sustento. Talvez a gente tenha que fazer como o Papa, ao invés de querer ocupar o lugar da fala, ocupar o lugar da escuta, escutar o que os indígenas estão falando e a partir daí mudar o nosso olhar. Mudando o nosso olhar, pensar o que nós podemos fazer. Eu acho que esse é um grande chamado que o sínodo nos faz. Mas a nossa presença é essencial. A Amazônia não vai se salvar sozinha. A Amazônia não pertence só a ela mesma, nem só aos povos que estão lá. E a ameaça que vem a ela é essa ameaça de fora, é a ameaça dos sulistas, é essa ameaça que vem. Então nós temos que ser o contraponto. Nós temos que fazer o contraponto em todos os lugares, na compreensão sobre desenvolvimento, na compreensão sobre a importância da floresta. Cada um de nós que fala sobre a Amazônia na sua paróquia, cada um que organiza um momento de escuta, tudo isso pode ser feito. O livrinho de preparação está disponível no site da Repan, eu já falei. Ele tem também formatos de roda de conversa. Nós podemos organizar rodas de conversa e organizar escutas e mandar essas respostas para a Repan, para o site da Repan, já agora. Mas nós podemos principalmente nos comover, nos andar junto, né? Criar compaixão, criar um caminho conjunto, desde esse momento em que nós vamos falando sempre sobre a Amazônia nos nossos lugares, nas nossas paróquias, vamos nos interessando, sabendo o que está acontecendo, sabendo como o nosso modo de vida impacta o modo de vida da Amazônia, dando notícia, falando dos massacres, falando das situações de morte e falando principalmente sobre as situações de vida que existem na Amazônia. Eu acho que esses todos são caminhos em que os leigos são portadores. Se uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade dita 1000 vezes deve se tornar uma verdade maior ainda. Vamos usar as nossas redes, vamos usar o WhatsApp, vamos usar as nossas redes para contar sobre isso, para falar sobre a Amazônia, vamos fazer vários posts nos Facebooks de quem tem, vamos reproduzir, vamos entrar no Facebook das organizações da Amazônia, pegar aquelas notícias e reproduzir. Se cada um de nós, nesse tempo de fake news, tem uma pequena bolha onde as informações circulam, vamos tentar furar essas bolhas, trazendo para dentro das nossas as informações que tem sobre isso. Vamos entrar no site da Repan, vamos ser reprodutores das informações que estão lá da Repan e vamos nós também produzir informações. Se a gente fizer um debate aqui, quando nós fizemos em São Paulo um debate com a Igreja Povo de Deus em Movimento, foi noticiado na Repan. Se vocês organizarem, né, em qualquer lugar uma escuta sobre a Panamazônia, reporta que a gente coloca no noticiário da Repan. E assim vamos criando pontes entre essas bolhas herméticas, onde a verdade vai ter que ser superada por uma mentira dita amorosamente muitas vezes. Ainda a pergunta, Moema, por exemplo, aquela pergunta, como leigo participar mesmo dessa agenda mesmo não estando nas pastorais, e completando com a colocação da Maria, o sínodo é da Amazônia, mas os biomas estão interligados. Como participar em localidades do Cerrado, por exemplo? Exatamente. O processo de escuta está aberto. Vocês podem fazer processos de escuta em qualquer lugar. Entra no site da Repan, vê o instrumento para recolher as sugestões. A gente pode fazer aí em Piracicaba
aí no Tocantins, aí no Goiás, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente pode reunir nossa comunidade e fazer uma escuta. Pega o documento, dá uma lida no documento, elabora as respostas, manda para a Repam, essas respostas vão ser consideradas nessa etapa. Sim. Ainda comentário de Sandra que o Sínodo vai mexer de forma positiva com as estruturas da Igreja Católica, né? E espero que sim. Precisamos nos organizar para isso, né, Moema? Com certeza. E o Frei Pedro diz que aprendeu hoje um novo verbo, laudatizar, de modo especial, laudatizar o mundo. Ele vem de um encontro de educadores franciscanos. E um outro Frei do Piauí ainda faz ainda uma colocação sobre a necessidade de uma eclesiologia libertadora e não essa manipulação neopentecostalista, seja católico ou evangélico, em aliança com os Estados Unidos, né? Esse elemento eu acho que é super importante, viu, Frei? Não deu tempo da gente falar hoje, mas eu acho que esse vale a pena, Marcelo. Vocês que estão produzindo uma série de reflexões, talvez a gente tenha uma reflexão sobre teologia da prosperidade e pentecostalismo, porque ele está na base do que a gente vai ter que viver nos próximos anos. E é justamente essa igreja, essa espiritualidade de um Deus ausente, de um Deus que não está presente na luta do povo, né? Mas é importante a gente fazer essa reflexão também olhando para nós na Igreja Católica. Quais foram os espaços que a gente deixou abertos? Da onde é que a gente saiu? Onde é que a gente não estava presente que devia? Onde é que a Igreja, o povo de Deus, deixou de estar presente quando podia estar presente, né? Eu acho que isso são coisas que a gente podia, talvez, numa próxima, fazer uma reflexão grande sobre essa nova teologia, a ecoteologia. Nós vamos ter no começo de fevereiro um encontro com teólogos, alguns franciscanos, inclusive, Frei Suzin, Frei Sinivaldo vão estar convidados para a gente conversar sobre qual é essa espiritualidade que laudatiza o mundo e quais são as contribuições franciscanas também aí. Acho que a gente pode ir avançando nisso e tudo que a gente for elaborando daqui até lá, a gente pode ir mandando para o site da Repam, porque vai ser muito bem-vindo. Tem aqui um comentário de alguém que está comigo, que o Reinaldo, ele fica bastante na Amazônia e quer fazer um comentário. Boa noite a todos. Reinaldo é professor nisso tudo que eu falei. Eu sou o irmão Reinaldo. Eu sou o irmão Reinaldo, eu trabalho lá também na região do Amazonas, ali na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, ali na Diocese do Alto Solimões. E vem se mobilizando muito a dioceses, as pastorais, né, nessa dinâmica do sínodo, né. Mas uma que eu queria comentar é que não é de hoje, né, Moema, que a gente vem falando, que a igreja fala, não só a igreja, outros órgãos também, dessa problemática, dessa dificuldade, né, do problema climático, enfim, da ecologia, uma série de coisas, né, de hoje que a gente vem falando isso. E pelo que parece, né, pelo que você colocou também, parece que os resultados são poucos, parece que não está frutificando muito, pelo menos é o que parece, né? Não tem muito resultado, né? É interessante que na região lá do Amazonas também a gente sente um pouco essa dificuldade. Não tanto do povo de lá. Nós temos realmente que aprender muito com o povo de lá. Como disse o Papa Francisco lá em Porto Maldonado, né? Que ali a gente tem que fazer que nem tirar as sandálias para conversar com aquele povo, para estar junto com aquele povo, porque nós temos que aprender muito com eles. É interessante que aquele povo vive há muito tempo e vive sem essa tecnologia que nós vivemos, com essas explorações que a gente acaba fazendo, interessante, né? Depois eu estive me perguntando assim, o sínodo, na verdade, é para nós esse sínodo. Como foi colocado aí entre um de nossos irmãos, que uma certa preocupação, uma certa dificuldade com esse novo governo, uma série de coisas, né? E essa problemática já vem há um bom tempo, né? Eu creio que o sínodo, olha, é uma grande oportunidade para nós. É um momento oportuno para que nós aprofundamos essa questão, mesmo na dimensão ecológica, porque a gente às vezes imagina que uma conversão ecológica é tirar um lixo daqui, um lixo ali, um outro lixo ali, né? Mas é muito mais do que isso. Essa dimensão, dentro da dimensão ecológica, é muito maior, é muito mais profunda.
eu creio que a gente tem que aprofundar mesmo muito mais isso. E o sínodo, ele vem mesmo nos dar uma força muito grande. A Igreja do Amazonas está trabalhando em cima disso, né? E todos nós aqui também, estando lá ou cá, temos que trabalhar, se envolver mesmo com essa realidade, que é uma oportunidade que nós temos, aproveitar ao máximo. Esse dia atrás estava na Assembleia Diocesana lá, o que o pessoal colocou das dificuldades que tem mesmo na dimensão de evangelização, a dificuldade para chegar numa comunidade, na outra comunidade. Eu mesmo que estive aí lá um mês atrás, fui numa comunidade indígena, que chama Comunidade Cocama. Nossa, é uma dificuldade danada para chegar lá. E o que vem se trabalhando essa igreja com o rosto amazônico? Nós lá também refletimos um pouco isso. Todos nós, missionários que trabalham no Amazonas, que trabalham naquela região, ou em outras religiões, outras regiões também, nós temos que amazonizar a nossa pastoral. Amazonizar a nossa pastoral, porque a gente às vezes vai com um pouco diferente, a gente não mergulha naquele rio, não mergulha naquela realidade daquele povo. Então tem que olhar para o povo, aprender com o povo. E aprendemos muito, eles têm muito que nos ensinar. Nós temos muito que aprender mesmo, porque é um povo santo. É um povo santo que está lá. E o sínodo, então, ele vem mesmo nos auxiliar a mergulhar, a estar junto com esse povo, nessa evangelização, ou mesmo sermos evangelizados, para que as coisas aconteçam. Eu creio que é um momento oportuno para todos nós aproveitar mesmo. Ele vem mesmo para nos ajudar a nossa caminhada, independente de governo, independente de outras coisas, mas é um momento para que nós possamos mesmo, com coragem, dar os nossos passos. Muito bem. O Reinaldo, então, que passa tantos meses na Amazônia todo ano, né? Esse comentário, acho que termina também a nossa reflexão. Entrou agora há pouco um frei, que é do Equador, então, da Amazônia, né? Só que de outro país, alguém comentava que até como os outros países estão lidando. Não sei se o frei ainda faz algum comentário, a gente já vai finalizando, se alguém quer ainda fazer algum comentário ou pergunta. Marcelo, está escutando? Sim, sim. Moema, boa noite. Eu sou aqui da região do Mato Grosso, Frei Capuchinho, e nós estamos aqui quase que numa linha divisória entre os três biomas, Pantanal, Cerrado e Amazonas também, e por isso a importância, eu vejo, de pelo menos nós abrirmos esse debate entre três capuchinhos e outros que simpatizam por esse tema, para ter um rosto, como é o apelo do Papa Francisco à Igreja, com um rosto amazônico. Inclusive, nós temos estudantes, nós, enquanto freis capuchinhos, em uma das etapas formativas, Filosofia e Teologia, e neste ano já contemplamos uma semana acadêmica exatamente sobre o tema do sínodo, que foi dedicado durante quase que uma semana. E eu acredito que é muito importante conseguir democratizar esse tema a partir dos próprios formandos, para que aos pouquinhos nós possamos ser como que multiplicadores desse tema que é importante, mas que muitas vezes fica, como você usou a expressão, nessa cortina de fumaça. Nos grandes apelos que nós temos hoje, que é a conversão ecológica e, ao mesmo tempo, a possibilidade de uma mudança face a essa conjuntura que você colocou de um âmbito mais global, que é muito delicada, quase que apocalíptica, mas uma outra, acima de tudo, de uma grande esperança face a esse compromisso da Igreja diante desse sínodo que já nos diz assim, um caminhar juntos e, ao mesmo tempo, um caminhar coletivo, quase que em rede. Então, já tive a possibilidade de participar contigo no início do ano, naquele grande encontro do JPIC, que foi em São Paulo, e agora a oportunidade novamente de acompanhar a sua palestra, a sua reflexão, conferência, junto aí com o Silvério, Fernâncio, outros que estavam presentes no encontro do JPIC. E o que nós estamos fazendo aqui é exatamente se tornar
conhecido esse serviço do JPIC, Justiça, Paz e Ecologia e Integridade com a Criação, e agora com esse tema novo, que é o sínodo, que vale a pena a gente trabalhar. Moema. Que bom, Frei. Fiquei super feliz com essas informações, que coisa boa. Maravilhoso que vocês estejam trabalhando. Eu tenho estado aí no Mato Grosso, na assessoria da Repam. Então, a gente pode também ficar em contato e ver como é que integra esse trabalho de vocês, também com o trabalho do CIMI, que tem um trabalho muito importante aí com os povos indígenas, porque acho que isso que você falou é super certo. Só enredando, né, criando uma rede do que você faz com o que o outro faz, é que a gente vai poder ir adiante. Esse é o grande princípio da Repam, né? E que o sínodo volta, e que de uma certa forma é o princípio da vida e o princípio da floresta. Toda vida existe porque ela está enredada, né? É uma grande rede, é uma grande teia. Então, nós temos que, de uma certa forma, imitar a vida, imitar os povos que imitam a vida, imitar os povos que imitam a floresta. A floresta vai juntando uma coisa boa com outra, né? E vai criando. Então, que maravilha que os capuchinhos, e uma semana inteira de formação, nossa, fico feliz. Paz e bem. Nós vamos finalizando. A gente quer agradecer muito a Moema. Por nós ficaríamos mais tempo, mas a gente sabe que onde ela está é quase 2 da manhã. A Moema está na África para outro trabalho, com a questão da Igreja de Negação, Diálogo dos Povos. E a gente quer agradecer muito a fala dela, ela que assessora o sínodo, tem acompanhado, acho que nos provoca muito a um compromisso, né, efetivo nesse próximo ano de acompanhamento desse sínodo, né, mesmo estando em outros estados, nós possamos acompanhar com a oração e também com a reflexão e com o envolvimento, né, esse sínodo que é rever a evangelização e também a grande importância do bioma da Amazônia, mas também de todos os biomas. Então a gente agradece muito, Moema, como Comissão de Justiça, Paz e Integridade da Criação dos Capuchinhos. Esse vídeo nós vamos disponibilizar a todos, estamos quase 20 participantes, né, essa hora, e vamos disponibilizar também os que não puderam estar. E a gente gostaria, tem vários aí agradecendo também, né, a Moema, a gente gostaria de passar a palavra final para você, Moema, para nos dar uma mensagem final, né, e agradecendo muito a sua disponibilidade e o seu serviço, Moema, a igreja. Não, eu é que agradeço a vocês pelo convite, pela honra. Sexta-feira à noite, vocês aí, podendo a gente entrar nesse debate. O nosso compromisso é um compromisso que tem que chegar à ação, né? Ele parte da oração, ele chega à ação, ele se nutre de novo da oração para nós irmos para a ação. O tempo do Apocalipse é um tempo que às vezes dá medo, mas que mais do que dá medo, tem que nos dar confiança. Nós somos o povo que caminha e não caminha sozinha. Nós caminhamos e caminhamos seguindo ao Deus da vida. Nós somos meros caminhantes que estamos no caminho de Jesus. Acreditamos firmemente que é Ele que nos guia e é o Espírito Santo que nos acompanha, que nos dá força, que nos inspira, que nos ensina por onde caminhar. Acreditamos que Jesus estaria fazendo esse caminho e por isso que nós estamos fazendo esse caminho, não é? E juntos, amorosamente, fraternamente, nós podemos ser uma grande boa notícia, nós podemos ser um grande motivo de evangelização e de alegria. Não podemos desistir, não podemos desistir. Mais do que nunca é preciso ir adiante. Esse tempo e essa cortina de fumaça é uma cortina de fumaça baseada no medo. Jesus nos diz, não tenham medo. E Ele nos diz isso na hora da travessia, na hora da tempestade. Não na hora que a gente está tranquilo e calmo, não na hora que a gente está tomando uma cerveja com os amigos. Ele fala, não tenham medo na hora da travessia, na hora da noite escura, na hora do vento, na hora em que a gente não sabe por onde caminhar. Então, não tenham medo, meus irmãos, não tenham medo, minhas irmãs. E estando juntos e fortalecidos, essa é a forma de nós comungarmos e não termos medo. Só a nossa comunhão pode vencer esse medo. Estejamos juntos, estejamos com o nosso Papa, estejamos sob as bênçãos de Maria. Amém. 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 Boa noite, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram, que participaram e nessa sintonia, nesse compromisso, né, com a ecologia integral e com esse sínodo
que está aí para ser celebrado em 2019.